Namastê! Seja muito bem-vindo, este é o canal Quântica. Eu sou o Léo e aqui a gente fala sobre crescimento espiritual. Pessoal, o título deste vídeo, o vídeo em si, vai gerar uma série de polêmica. Viagem no tempo para solução de problemas pessoais. Quer saber do que se trata? Então me acompanha, vem comigo. Pois é, pessoal, como eu disse no início, esse vídeo vai gerar muita polêmica. Só o título inicial, Viagem no Tempo, só isso já gera uma polêmica danada. Eu acredito que tem um monte de gente aí falando: Léo, você disse que esse é um canal de crescimento espiritual. Você fala de física quântica, você fala de mecânica quântica, falou de matemática ali no vídeo da dupla fenda e agora vem falar de viagem no tempo. Isso é ficção científica, Léo. Você está vendo muito filme ou lendo muito livro? Pois é, pessoal, gera uma polêmica mesmo. Esse termo, esse título, Viagem no Tempo, é algo realmente de muita ficção. Mas isso apenas para você que vive por baixo deste paradigma atual. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você foi acreditado, acostumado a entender que uma viagem no tempo só é possível quando você entra dentro de um carro como o DeLorean, do filme De Volta para o Futuro, ou numa máquina qualquer, da qual você tem a possibilidade de fazer ajuste nos controles e determinar ano, mês, dia, local, hora e segundo para onde você quer ir. No seu paradigma, você acredita que viagem no tempo é isso, onde você vai para o futuro ou você volta no passado. Mas o que eu estou falando aqui é de uma outra viagem no tempo, é uma viagem espiritual, da qual você se remete ao seu passado, a um momento seu onde você passou por um trauma, você corrige aquele trauma para fazer com que o seu presente seja diferente. É possível, sim, é possível. E eu digo que é possível porque eu fiz, certo? Então eu estou aqui passando para você um exemplo prático que eu vivenciei. Primeiro, eu tenho que falar para vocês do trauma. A minha infância toda foi numa quadra residencial de Brasília, certo? O meu pai, policial militar reformado, veio para Brasília na primeira turma da Polícia Militar. E com isso ele recebeu um apartamento funcional. Ficava numa quadra, 403 da Asa Sul. É um apartamento de 3 andares e toda a minha infância foi neste local, certo? O meu trauma era o seguinte: depois que eu saí da 403 e eu não lembrava exatamente em que local, em que momento, eu passei a ter um trauma muito grande de barata. Isso mesmo, eu tinha até vergonha de falar sobre isso. Medo, pavor, terror de barata. Mas, por que eu falei da infância? Porque na minha infância, mesmo morando num prédio de 3 andares e mesmo morando no 3º andar, a gente tinha, ocasionalmente, vivência e via baratas. E eu nunca tive medo, nunca tive problema nenhum com barata na minha infância. Quando eu falo de viagem no tempo, gente, eu não estou falando, como no início, de você entrar numa máquina de tempo, certo? Uma máquina científica, apertar os controles e viajar para o futuro ou para o passado. Não estou falando disso. Eu estou falando de você entrar na sua memória, nas suas riquezas, no seu passado, no seu subconsciente e fazer a mudança que precisa ser feita. Por exemplo, você consegue agora, se você quiser, fechar os seus olhos e se imaginar na residência dos seus pais quando você era criança. Você consegue fechar os olhos e se ver brincando na residência. Não consegue? Isso é uma viagem ao seu passado, às suas memórias. As suas memórias vieram lá de trás, do passado. E quando você relembra elas, você está realmente fazendo uma viagem no passado, ok? É esse tipo de viagem no tempo em que eu estou me referindo. Não estou me referindo ao fato de que você tem a possibilidade, por exemplo, de ir ao sábado seguinte, visualizar os resultados da Mega Sena, voltar, jogar e acertar. Não é nesse sentido. Este sentido, quem pensa dessa maneira,
está abaixo deste paradigma atual, que faz você imaginar que para realizar uma viagem no tempo é realmente preciso uma máquina, como o DeLorean, do De Volta para o Futuro, ou qualquer outra máquina, ou ainda fazer uma viagem por dentro de um buraco de minhoca, e aí a conversa se estende e não é o nosso objetivo, ok? Nosso objetivo é uma viagem no tempo espiritual, certo? Ao seu subconsciente, ao seu passado, às suas memórias, para a solução de um problema seu. Então, como eu disse, eu tinha esse trauma, tá? De barata, eu tinha pavor, terror de verdade, eu não podia ver uma barata de jeito nenhum, eu era motivo de piada e tudo mais, mas enfim, eu tinha que solucionar esse trauma. E quando eu vi um dos vídeos do Hélio Couto, o Hélio Couto que me inspirou a criar este canal de crescimento espiritual baseado nos preceitos da física quântica e mecânica quântica, ok? Então, quando eu vi um dos vídeos do Hélio Couto, ele mencionou de leve sobre viagem no tempo, o seu corpo espiritual, a sua alma, o seu espírito fazendo uma viagem no tempo, indo para a dimensão superior, porque lá não existe o tempo, de lá descendo para esta dimensão, mas num determinado momento diferente deste, local também diferente deste atual, lá resolvendo um problema, voltando para a dimensão de cima e depois voltando para esse tempo atual. Ele só mencionou, mas isso foi o suficiente para me despertar a curiosidade e eu querer abraçar essa ideia com toda a força. Eu vi vários vídeos do Hélio até encontrar um outro onde ele falava um pouco mais detalhadamente sobre este processo. Então eu vou tentar passar para vocês aqui como que faz para você fazer essa viagem, ok? Então, primeiro ponto, eu precisava saber aonde foi que se originou o meu trauma, porque eu queria resolver um problema meu. Meu trauma, como eu já falei, era pavor, terror de barata, eu não podia ver. Não era algo da minha infância, porque, como eu disse, eu morei num apartamento na 403, meu pai, policial militar reformado, veio para Brasília, ganhou um apartamento funcional e lá nesse apartamento a gente tinha convívio com barata, sim, como todo mundo tem, e eu não tinha problema nenhum. Então, automaticamente eu fiquei sabendo de que este meu pavor não era originário de memórias antigas de antepassados. Era algo que aconteceu comigo em determinado momento. E foi bem depois de eu já ter saído da casa dos meus pais. Mas eu precisava saber aonde, porque eu não sabia. Eu não lembrava de jeito nenhum. Eu só sabia que tinha muito pavor e que quando da minha infância eu não sentia absolutamente nada. Então eu fiz a minha primeira viagem consciente, certo? A minha primeira viagem consciente em casa, deitado, na hora de dormir. O que eu fiz? Eu peguei uma música com uma frequência que induzia que eu tivesse um sono profundo muito rápido. Induzia uma música. Como é que é isso, Léo? É o seguinte, existem as frequências, certo? O seu corpo vibra numa determinada frequência. Tudo vibra numa frequência. Esta dimensão vibra numa frequência que podem ser calculadas em hertz, certo? Esta dimensão é a dimensão onde o tempo existe. Então, para todas as pessoas, existe um ponto inicial e um ponto final e uma linha que liga esses dois pontos. É o tempo de vida da pessoa. Cada pessoa tem um, mas é algo que acontece de forma linear. Você, nesta dimensão que nós estamos, não consegue, em determinado momento da sua linha, dar um pulo lá para frente ou voltar lá atrás. Não consegue. A única maneira é seguir a linha temporal. Só assim. O máximo que você pode fazer é burlar para ir no futuro, quando, por exemplo, você em determinado momento entra em coma, um dia qualquer, e você acorda lá na frente. Para você, naquele momento em que você estiver acordando, vai parecer que você viajou no tempo, você foi para o futuro. Mas você passou todos os segundos, todos os milissegundos, desde o momento em que você entrou em coma até o momento em que você acordou. Então você fez esse percurso de forma linear. E nesta dimensão,
o tempo existe e funciona desta maneira, nesta dimensão. Mas existem outras dimensões. Lembra do experimento da dupla fenda? O experimento da dupla fenda, ele mostrava que uma partícula estava em vários locais ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Estava em vários locais, não estava em local nenhum, estava neste, naquele, enfim, ela mostrou. E há uma outra experiência que eu vou passar para vocês depois, que é a experiência do spin. Eu vou explicar isso depois para vocês, ok? Num outro vídeo. Ela mostra bem mais que existem sim outras realidades. Ainda que você não acredite, elas existem. Então, numa realidade acima da nossa, numa dimensão acima da nossa, que vibra muito mais rápido do que essa aqui, ou seja, tem uma frequência vibratória bem mais alta, não existe o tempo da maneira como nós o concebemos, da maneira como nós o entendemos. Não existe. E se lá não existe o tempo, você lá consegue se locomover para qualquer momento que você queira, né, desta realidade aqui, desta dimensão. Lá você se movimenta para qualquer momento desta dimensão. Você tenta imaginar o seguinte: um prédio de 2 andares. O andar de baixo seria esta dimensão. Você tem uma escadinha que você coloca em qualquer local e você passa para essa dimensão de cima, onde não existe o tempo. E aí você quer, daqui desta dimensão, no tempo A, você quer ir para o tempo B desta dimensão. É como se você andasse, fosse para a dimensão de cima, lá você se movimentasse para o tempo desejado e descesse de volta nesta dimensão, já num outro tempo. E o contrário, você vai para a dimensão de cima, lá que não existe o tempo, você se localiza no tempo que você quer da dimensão de baixo e desce naquele momento específico. A viagem é mais ou menos assim. Na prática, ela é assim. Ela não é feita com esse corpo físico. Não é feita com este corpo físico. Porque no andar de cima, na dimensão de cima, vive um momento de vibração superior, do qual o nosso corpo não está preparado. Mas um dos nossos corpos, que você chama de alma ou de espírito, consegue. Mas como educar para que você faça isso? Então vamos lá. Eu sabia que tinha um trauma e sabia que precisava resolver esse trauma. Primeiro eu precisava descobrir onde aconteceu para saber exatamente como ele aconteceu. Por que é que eu preciso saber como aconteceu? Porque veja bem, um trauma é como uma peça de teatro na sua vida, da qual você é o personagem protagonista, certo? Um trauma é uma peça de teatro na sua vida, da qual você é o protagonista. É como se você estivesse de fora de si mesmo, na plateia de um teatro, assistindo a uma parte da sua vida, ao trauma acontecer. Então, por isso você precisa saber exatamente como que o trauma aconteceu. Porque o objetivo é ir lá no trauma, apagar o que tem de ruim, colocar coisas boas e pronto. É só isso. Simples assim, Léo? Simples assim. O complicado é ir e voltar, certo? Mas eu vou passar para vocês como fazer e com a prática vocês vão conseguir. Voltando um pouquinho, eu falei sobre a frequência, sobre um som que induziu ao sono profundo. Eu sabia que não era eu fisicamente quem tinha que subir uma dimensão, pegar o momento exato que eu queria, descer naquele momento exato já de volta para essa dimensão, para poder assistir ao trauma, corrigir o trauma e depois fazer o percurso de volta. Não era eu fisicamente, mas eu sabia que era eu espiritualmente, minha alma, meu espírito. E eu sabia que a minha alma, o meu espírito, consegue se locomover nesta outra dimensão com facilidade. Precisa de alguns cuidados, é claro. Você não deve ir para algum lugar sem proteção. Antes de mais nada, você deve solicitar a proteção dos seres de luz. Você pode chamar de anjo, você pode chamar como você quiser, mas eles que fazem parte desta outra dimensão podem lhe ajudar, podem proteger você nessa sua jornada. E você deve sim pedir. Não é nada difícil, basta pedir: olha, por favor, meu anjo da guarda,
me proteja nesta jornada. É simples assim, tá? Mas vamos voltar ao experimento. Um som, uma música, que por baixo dela tem uma frequência em hertz, que induz você a entrar no sono profundo com muita rapidez. Se você pesquisar na internet, você vai encontrar várias, muitos vídeos de frequências para tudo quanto é coisa que você precisa. É importante que, se você for fazer essa pesquisa, comece a pesquisar por frequências, por músicas com frequências que façam a limpeza do corpo, a limpeza, tirar as energias negativas, para só depois você fazer qualquer outra coisa. Pois bem, eu já tenho várias músicas com várias frequências e tenho também somente as frequências sem música nenhuma por cima para várias coisas diferentes. Uma delas é a frequência que induz ao sono profundo. Então eu peguei na hora de deitar e coloquei o som com esta frequência que induz ao sono profundo. Aquele momento em que você vai dormir e que você está entre acordado e dormindo, você está sonolento, é um momento crucial, porque o comando que você se dá naquele momento é o comando que você está dando para a sua alma, para o seu espírito. Então, neste momento, você tem que estar atento, apesar de que é um momento que você basicamente não percebe. A gente está acordado e, de repente, a gente desperta, a gente já entrou naquele momento, já entrou no cochilo e já acordou. Então, o momento já passou. Não é fácil, para quem nunca fez, não é tão fácil assim. Mas com treinamento você consegue ficar consciente neste momento que antecede ao sono, certo? Que é o que a gente poderia chamar de pré-cochilo. Não sei se tem um termo, um nome específico, um nome técnico específico, mas é neste momento. Então eu coloquei o som, a frequência que induz ao sono profundo, e antes mesmo de chegar neste momento, eu já ficava pensando conscientemente: eu preciso ir ao momento do meu trauma com barata. Eu preciso ir ao meu momento que aconteceu trauma com barata. Eu fiquei pensando direto isso. Isso já foi o comando. Eu acabei dormindo, certo? Acabei dormindo mesmo e sonhei. Quando eu acordei lembrando de um sonho. E aí, durante o dia, até mais ou menos o horário do almoço, eu me lembrei por completo do sonho. Porque além do comando de que eu preciso ir para o momento em que aconteceu o meu trauma, eu também adicionei um outro comando. Eu preciso ir ao momento em que aconteceu o meu trauma de barata e eu preciso me lembrar como que esse trauma aconteceu. Eu juntei essas duas coisas, esses dois comandos, então isso me facilitou que ao acordar eu me lembrasse em parte do meu sonho e pensando nele durante o dia, eu acabei me lembrando dele em vários detalhes. E é uma coisa interessante, gente, é algo que estava escondido dentro de mim, estava bloqueado, meu subconsciente bloqueou, porque realmente foi um trauma que aconteceu, um trauma forte, e o meu consciente, meu subconsciente, bloqueou para que eu não lembrasse, a ponto de que eu não sabia porque eu tinha esse pavor de barata. Mas enfim, depois que eu fiz este procedimento, que foi durante a noite, acordei, lembrei um pouco do meu sonho e passei o dia tentando lembrar. Próximo do horário do almoço eu realmente lembrei de tudo, então eu já estava apto a resolver o trauma. Vale um parênteses aqui para eu contar para vocês, já que eu gosto de contar tudo o que acontece comigo na prática, eu vou contar para vocês como o trauma ocorreu, como eu me lembrei do trauma, como ele efetivamente aconteceu. Porque é interessante, porque logo depois eu vou contar como eu corrigi. Então você precisa saber o antes e o depois. Eu me lembrei durante o sono que antes de casar com a minha primeira esposa, eu fui com um amigo meu, que era amigo dela também, a uma boate. Boate, não preciso especificar boate, ok? Fomos a uma boate. Ele trabalhava lá de DJ, colocando som. E eu, desde os meus 12 anos de idade, também gostava de mexer com som. Também mexia como DJ.
e eu o acompanhei. Ele me convidou e eu não pensei duas vezes, porque uma das coisas que mais me agrada é mexer com som. Então eu fui. E lá a gente mexendo com som, uma hora ele colocava, outra hora eu colocava. Teve um momento em que ele precisou sair do som para ir ao banheiro. E eu assumi. Nesse momento que eu assumi, eu já estava com sede, certo? Eu estava com muita sede, não tinha bebido nada. Eu não bebo nenhum tipo de bebida alcoólica, então seria apenas água ou refrigerante, mas eu estava com muita sede. E mesmo assim, por ele precisar ir ao banheiro, eu assumi o som. E mexer no som foi me dando mais sede ainda. Quando ele veio, ele assumiu e aí eu fui atrás de beber alguma coisa. Foi quando eu cheguei no bar e a moça que estava lá no bar, trabalhando no bar, ela falou: olha, vocês que estão mexendo com o som, tem bebida de graça. Você quer uma cerveja? Você quer o quê? Eu falei: não, eu não bebo. Não bebo. Se você tiver água, eu aceito a água. Ela falou: não, a água tá normal, tá natural, você não vai querer. Mas ali atrás tem refrigerante, tem Coca-Cola, tem Guaraná. O atrás que ela falou era o seguinte: o bar, atendimento para o público, atrás do bar uma portinha que dava para um quarto completamente escuro, onde haviam vários freezers verticais, certo? Então, a luz que entrava naquele quartinho era somente a luz ali do bar, uma luz muito tênue, porque era uma boate. Então, a luz interna da boate, o ambiente da boate, já é de uma luz bem fraca. Então, a luz que entrava ali naquele quartinho também era muito tênue, muito fraca. Eu entrei e a menina falou: é o último freezer lá no canto. Lá no canto já não dava para ver nada. A única coisa que eu percebi é que no chão estava cheio d'água, cheio de um monte de coisa, e eu não conseguia ver, não dava para ver. Mesmo assim eu estava com sede e eu fui. O detalhe é que o freezer onde tinha os refrigerantes, ele estava com uma trava que não era na frente, é uma trava que vinha por trás. Eu tinha que puxar um gancho lá para trás para poder abrir a tampa. E estava complicado, porque ele era o último freezer no canto. Não dava para eu chegar de lado, nem por lá, nem por aqui. Eu tinha que me debruçar. E eu fiquei um tempo tentando remover essa trava. E percebi, num determinado momento, alguma coisa na minha perna. Foi então que eu instintivamente bati a mão na perna, e quando voltou a minha mão, várias baratas. Não uma nem duas, várias baratas. Mas veja bem, eu já tinha tido muito contato com barata, eu não tinha trauma nenhum. Mas isso foi algo bem diferente, eram várias baratas mesmo, era incrível aquilo ali. E aí eu, quando vi aquele tanto de barata, começou a pinicar também na minha calça, nas duas pernas. O que eu imaginei? Deve ter barata na minha perna toda. E comecei a bater, comecei a sair, a tirar e sair dali. Eu precisei, olha só como é que foi, eu precisei sair do bar, sair da boate e precisei realmente tirar minha calça comprida para tirar as baratas, porque estava cheio de barata subindo pela perna. Isso gerou um trauma. Eu não lembro, eu não consegui lembrar como que foi o término deste episódio, como eu coloquei de volta a calça, como eu fui para casa, eu não lembro. Mas eu vi que foi exatamente ali que aconteceu o trauma, foi ali que o trauma se iniciou. Então eu estava na memória com a cena, aquela cena teatral toda definida. Eu sabia exatamente o que fazer. Essa foi a minha primeira viagem, certo? A minha primeira viagem no tempo para a solução de um problema. Eu fui até o momento do trauma, certo? Para resolver. Agora, como que eu fui até o momento do trauma? Lembra? Eu coloquei uma indução de som, de frequência, para o sono profundo e pedi, comecei a falar, para que eu fosse até o momento do trauma e me lembrasse quando voltasse. Pois é, quem foi não foi eu fisicamente. Foi o que você chama de alma, de espírito. Ele é quem foi. Subiu para essa outra dimensão, onde o tempo não existe. Lá foi até o momento exato do trauma, ou seja, no meu caso, voltou no tempo, certo? Desceu ao momento do trauma, presenciou, voltou tudo de novo, e quando eu acordei eu lembrei. Então, primeira vez que eu fiz a viagem foi desta forma. Eu estou dizendo para vocês porque é o seguinte: mesmo que você não acredite, é assim que é, e se você fizer, você vai ver que funciona. Primeira parte do meu problema estava solucionada.
Eu já sabia o trauma, eu já sabia como ele tinha acontecido. Então eu sabia como resolver. Lembra que eu falei lá atrás? A solução de um trauma é você vivenciar o trauma como se você estivesse numa plateia assistindo a uma peça de teatro da qual você é o protagonista. Então você vivencia, você presencia, você vê a cena acontecer sem interferir e tenta captar todos os detalhes emocionais que estão acontecendo com você ali naquela cena. Por que isso? Porque cada um desse detalhe emocional você vai modificar, você vai mudar, você vai transmutar por pensamentos positivos, por ações positivas. Lembra, um trauma é sempre algo de emocional negativo, certo? É alguma emoção muito forte, negativa, que você presenciou, que você vivenciou e que ficou marcada, que você vai levando. Que se você não fizer uma limpeza, não fizer a solução, a resolução, você vai levar isso. Então eu tinha realmente trauma de barata, pavor, terror de barata. Hoje eu não tenho, não me sinto desconfortável em falar desse trauma que eu tinha, ou seja, na prática eu consegui solucionar o problema, fazendo a viagem espiritual no tempo. Não é uma viagem no tempo do jeito que o seu paradigma faz você pensar. Lembra? Não é aquela viagem no tempo da qual você entra numa máquina de tempo, como o DeLorean do filme, ajusta os controles e viaja, indo para o futuro ou voltando para o passado. Não é esse tipo de viagem no tempo, ok? Então vamos lá, vamos ver como é que eu fiz para solucionar o problema. 2 noites depois, porque até então eu comecei a pensar como fazer para solucionar, eu voltei a assistir o vídeo do Hélio, vi, revi, procurei mais informações na internet sobre pessoas que fazem essa prática de ir no passado para a solução de problemas. É uma viagem no tempo, uma viagem espiritual para dentro de você, para dentro das suas memórias passadas, para você solucionar um problema. Então eu li muita coisa e 2 dias depois do primeiro sonho, do primeiro evento do qual eu voltei para descobrir onde havia acontecido o trauma, o que eu fiz? Eu procurei escrever numa folha como que aconteceu a cena do trauma. Por que isso? Porque aí ficaria mais vívido na minha memória o trauma ocorrendo. E em cima disso eu conseguiria modificar, transmutar todas as energias negativas daquele trauma por energias positivas. A comparação é mais ou menos assim. Imagina que o seu trauma é um desenho numa folha em branco. Digamos um quadrado, sem nada. Um quadrado representa, numa folha em branco, o seu trauma. E você quer transmutar ele. Se você pegar esse quadrado e desenhar um coração dentro, já é uma outra imagem. É uma imagem mais agradável. Basicamente é isso que você vai fazer. Trocar as energias negativas do seu trauma, vivenciar tudo novamente e transmutar por energias positivas. Então eu precisava me armar, eu precisava me preparar para fazer isso. Veja bem, eu ia novamente vivenciar o trauma. Por mais que eu acredite, por mais que você acredite que era só um sonho, não era. A alma, o espírito, realmente vai até o momento do trauma. Ele presencia de novo o trauma. E isso não é legal, assim, não é nada confortável. Mas é necessário, e quando você faz a transmutação, a mudança do comportamento emocional causado por aquele trauma, colocando boas energias, colocando emoções positivas, realmente mudando a dinâmica do trauma, você acorda e com o passar do tempo você percebe que tudo foi solucionado. Vou dizer para vocês o seguinte, depois que eu fiz a mudança, eu vou explicar como foi, mas depois que eu fiz a mudança, 1 semana depois eu não percebi nada. Eu não sabia se efetivamente tinha ou não tinha funcionado e realmente fiquei em dúvida. Mas um pouco depois de 1 semana, tomando banho já na minha residência, eu vi passar uma barata. O que eu fiz sem perceber? Eu fui lá, peguei o chinelo, bati na barata, matei,
peguei um pedaço de papel higiênico, com o papel higiênico na mão. Eu peguei a barata, embrulhei, joguei no cesto de lixo e fui tomar banho. Eu não me dei conta de ter feito isso, mas dentro do chuveiro, debaixo do chuveiro, deu um estalo. Caramba, eu não faria isso de forma alguma. Eu não conseguiria fazer isso de forma alguma se eu ainda estivesse com o trauma. Então, eu tive a prova ali, naquela hora, de que sim, funcionou. Então vamos lá, como é que eu fiz a solução? Como é que é feita essa transmutação? Depois de uns 2, 3 dias, já rascunhando várias vezes como é que o meu trauma aconteceu, tentando colocar o maior número de detalhes e tentando deixar isso na minha memória consciente bem fresco, bem vívido de como realmente aconteceu o trauma, eu já estava apto a ver cada um dos pontos negativos do trauma. Todo esse procedimento, de levantar o braço e ter visto várias baratas, que foi um momento horrível para mim. Na hora foi muito ruim, foi o início do trauma ali. O fato de eu ter batido a mão para espantar as baratas e ter percebido que ainda havia muita coisa dentro da calça, subindo, se mexendo, ter que sair do bar e da boate e realmente ter que remover a calça, tirar a calça para poder tirar as baratas. Tudo isso é uma sequência de emoções ruins que eu passei e que geraram o trauma. Então eu sabia que eu tinha que corrigir tudo isso. Aí eu tive uma ideia. E se eu não entrasse no bar? Poderia ser. Enfim, a maneira como você vai solucionar o seu trauma depende de você, da sua criatividade. E vale um detalhe aí. Peça ao divino, peça a Deus, peça ao Todo-Poderoso. Não importa como você o chame, peça a Ele que inspire você sobre o que fazer. Porque foi isso que eu fiz. Eu pedi a Deus conselho de como fazer, o que eu precisava fazer. Então, Deus é a inspiração da criatividade do ser humano. Ele inspirou em mim o que eu deveria fazer. Não foi uma ideia minha, eu sei que veio dele. E a ideia era não entrar no bar. Então eu tinha que fazer alguma coisa para não entrar no bar. Pois bem, eu precisava reviver todo aquele cenário traumático, de novo fazendo uma viagem no tempo. Não apenas pensar, mas fazer mesmo uma viagem no tempo. Solucionar tudo para que tudo fosse resolvido. Mas só que para você fazer isso, mudar um cenário, quando você faz isso numa viagem, dentro de uma viagem, você já tem que ter feito isso fora, no presente, na sua memória. Tem que estar gravado na sua memória o que é que está acontecendo, o que é que aconteceu e como é que vai ficar. Então, eu simulei todo o cenário várias e várias vezes durante o dia. Eu pensava, não, eu na realidade não entrei no bar. Eu vi que estava escuro, pedi para a menina do bar uma lanterna, ela me deu a lanterna e quando eu acendi eu vi que tinha muita barata e eu falei, olha, tá cheio de barata aqui, vou deixar para beber depois. E aí eu não entrei no bar. Não entrando no bar, eu não passei por nada daquilo. Este era o procedimento que eu iria adotar. Então eu pensei isso várias e várias e várias e várias vezes. Várias vezes, durante o dia inteiro. Eu precisava primeiro, antes de qualquer coisa, fazer com que aquela cena toda fosse modificada, mas aqui, na realidade, nos meus pensamentos. Porque os meus pensamentos modificados é que seriam remetidos lá atrás, no passado, certo? Eles que fariam a viagem junto com o espírito, junto com a alma, para modificar o cenário. Então era necessário fazer com que toda aquela mudança ocorresse de forma real no meu pensamento, antes de eu viajar. E foi isso que eu fiz. 2, 3 dias pensando em o que fazer, até que veio o insight, a ideia que veio de Deus, que era simplesmente não entrar no bar, porque se eu não entrasse no bar, nada daquilo acontecia. E aí foi quase que o resto da semana inteira eu pensando como que a cena aconteceu. Eu tinha, lembra? Eu tinha na memória, fresco, já todo o percurso, toda a cena traumática, como ela aconteceu. Estava lá, eu lembrei de tudo. E aí eu comecei a colocar dentro da minha mente uma nova cena, um novo cenário,
novas emoções. E tinham que ser emoções positivas. Aquilo ali não bastava apenas remover a parte negativa. Era necessário transmutar por coisas positivas. E o que eu fiz, a partir do momento que veio a ideia, que veio a criatividade, o que eu fiz foi modificar o cenário. E qual o cenário que eu coloquei? Esse que eu falei. Eu entrava no quartinho, via que estava escuro, voltava, porque eu sentia o piso úmido, e falava com a menina do bar: você tem uma lanterna? E ela me passava uma lanterna, eu acendia, via que o local estava cheio de barata e falava: ixi, lá no final não vai dar para mim ir porque está cheio de barata, mas sem pensar de forma negativa. E eu falava para ela: não tem em algum outro local um refrigerante? E aí ela falava: ah, tem esse freezerzinho aqui, toma. E ela tirava uma Coca-Cola, daquelas de garrafinha de vidro, e me dava. Assim eu resolvia o problema da sede e eu resolvia ao mesmo tempo o principal, que era o problema do trauma, certo? E eu fiquei com essa memória até o final da semana. Eu estava preparado, decidido a fazer uma nova viagem, da mesma maneira como eu fiz a primeira para descobrir o trauma. Eu estava decidido a fazer novamente, só que para solucionar o trauma. E foi o que eu fiz. Numa noite de sexta para sábado, eu fui me deitar mais cedo, coloquei a frequência que induz o sono profundo, e antes de dormir, e eu já vinha com isso o dia todo pensando nisso, tá? A cena como eu queria que ela tivesse sido. E na hora de dormir eu já estava com essa memória, com essa cena transmutada toda de novo. E aí na hora que eu fui dormir eu falei: eu vou voltar no momento do meu trauma e vou resolver esse problema com essa nova memória que eu tenho. Eu vou voltar no momento do meu trauma, no momento em que eu fiquei com o trauma, e vou resolver o problema substituindo por esta memória nova. Fui assim até que eu dormi. Acordei no dia seguinte, cansado, tá? Bem cansado, parece que eu não dormi a noite toda e não senti absolutamente nada diferente do fato simples de eu estar cansado. E eu imaginei comigo: não funcionou, Léo, isso é ficção científica, não vai funcionar. Eu pensei isso. Digo para você que eu pensei isso. Mas enfim, estava feito. Isto na noite de sexta para sábado. E eu esqueci o problema, esqueci o trauma. Não lembrei mais dele, não quis mais fazer, não quis mais pensar no trauma. Uma semana depois, não exatamente uma semana, mas na quinta-feira de manhã, tomando banho para vir trabalhar, a gente acorda cedo, foi quando aconteceu o evento da barata, que eu estava te falando. Eu entrei no banheiro, me despi, vi uma barata passando, calmamente peguei o chinelo, bati na barata, matei a barata, peguei um pedaço de papel higiênico, fui lá com a mão com o papel higiênico, peguei a barata, embrulhei, coloquei no cesto e entrei no box para tomar banho. E somente debaixo do chuveiro é que veio o estalo que me fez perceber: você não ficou com medo da barata. E aí tudo foi encarrinhado, tudo veio à tona. Funcionou. O trauma estava resolvido. Ainda que no dia seguinte eu não me lembrasse, ainda que eu nem me lembrasse que havia sonhado. Porque na realidade, quando o seu espírito, a sua alma, sai do seu corpo físico e vai para determinado local, na verdade, é quando você entende isso como um sonho. Então, como acontece? Você tem um sonho que você acha que é um sonho. Na realidade, é o seu corpo espiritual revivendo alguma memória, algum evento do seu dia ou da sua semana, ou algo que te marcou. Então, quando eu fiz essa segunda viagem, certo? Para resolver o trauma, para trocar aquele cenário ruim do trauma por um cenário novo, para fazer a transmutação, acordei no dia seguinte e não percebi absolutamente nada de diferente. Não me dei conta. Não sabia se realmente havia funcionado. E deixei de lado porque achei que não funcionasse
e que realmente fosse só ficção científica e tal, e que eu não estava preparado para esse tipo de trabalho, enfim, eu não acreditei e deixei de lado. E na quinta-feira seguinte, foi menos de uma semana depois, porque isso foi na sexta-feira para sábado, né? Então na quinta-feira seguinte, ao ir tomar banho, o evento que me confirmou que o trauma estava resolvido. Então, recapitulando, quando eu falo de viagem no tempo para a solução de um problema seu, eu estou me referindo não ao fato de você ter que entrar numa máquina do tempo como um DeLorean, ajustar os controles, ir ao futuro ou ao passado. Eu estou me referindo numa viagem no tempo espiritual, uma viagem da qual o seu espírito, a sua alma, volta para um momento de um trauma seu, com o intuito de analisar o trauma da maneira como ele ocorreu, lembrar do trauma da maneira como ele ocorreu e depois modificar, colocar um novo cenário, uma nova cena, novas emoções, emoções positivas, evitando que aquela cena ruim continue a agir, certo? Porque aí você vai estar criando uma nova memória. E veja bem, esse procedimento funciona mesmo. Eu fiz e funcionou. E eu estou falando para você, não acredite em mim. Faça. Pegue um trauma seu que você se lembre, para que você não precise fazer como eu, que o meu trauma eu nem lembrava como ele havia surgido. Eu não lembrava, então foram necessárias 2 viagens. Uma para descobrir como foi o trauma, que é como é que ele aconteceu, e uma outra para resolver. Faça alguma que você saiba que ocorreu, algum trauma que você tenha tido. Lembre-se de alguma coisa que aconteceu no seu passado e que te deixou marcas, que você não tenha gostado. E outra, se for algo que você pensou que aconteceu na sua vida, passado, e que você lembra, você não vai nem precisar fazer a viagem da maneira como eu disse. Você vai poder fazer ela de uma maneira muito mais simples. Basta simplesmente fechar os olhos à noite, na hora que você for dormir, pensar no trauma, mas pensar nele com um novo cenário. Por quê? Porque se você lembra de um trauma seu, você não vai precisar voltar para lembrar, então você já está com ele fresco. Basta você ir deitar pensando em uma nova cena acontecendo no momento do trauma, uma cena boa, positiva, que você cria. Criar não é difícil. Se você tiver dificuldade, se você achar que não vai conseguir, peça ajuda a Deus. Peça para Ele inspirar você. Você vai conseguir. Isso nada mais é do que você contar para você mesmo uma nova história. Colocar um novo cenário, ok? Então, viagem no tempo para a solução de um problema pessoal. Simples, né? Ela é muito simples mesmo. Realmente parece ficção científica, parece coisa de que funciona. Eu achei que não tinha funcionado, mas funcionou. Não acredite em mim. Faça. Sempre digo isso. Ok? Esse é o canal Quântica, eu sou o Léo e aqui a gente fala sobre crescimento espiritual. Namastê. Fique bem.